Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar os estudos dessa semana em economia. Antes de tudo, espero que estejam todos bem, espero que estejam saudáveis, estejam com a cabeça e o coração bem e que também estejam se cuidando dos outros, porque logo logo nós estaremos juntos novamente, vamos ultrapassar tudo isso, certo? Orem e tenham atitude para que a gente possa vencer esse vírus e voltar tudo ao normal, beleza? Nosso trabalho hoje se concentra nos conceitos básicos da macroeconomia. Vocês fizeram a pesquisa semana passada sobre isso, nós iremos fazer um aprofundamento dos conceitos, vamos fazer uma breve revisão do que você assistiu da aula anterior, da videoaula, e dos principais princípios e teorias da macroeconomia. Macroeconomia tem como grande definição uma das divisões da ciência econômica dedicada ao estudo, medida e observação da economia regional ou nacional como um todo. É importante nessa definição perceber que o estudo se dá de forma nacional ou regional como um todo. A palavra-chave aqui, o termo-chave, como um todo, certo? A macroeconomia é um dos dois pilares do estudo da economia, sendo o outro a microeconomia. Quando você percebe os pilares da economia, você parte do micro para o macro. O que é a microeconomia? Nós já estudamos. São os conceitos e princípios relacionados à formação de preço. É a economia ligada de forma mais restrita, principalmente às negociações entre os agentes econômicos, ok? Mas quando você soma todas as negociações, por cada ramo da microeconomia, nós chegamos a um todo maior, que é chamado de macroeconomia. Então nós temos a microeconomia de forma restrita, as negociações individuais, e a macroeconomia, que é o estudo da economia nacional ou internacional como um todo, certo? Bem fácil de distinguir. Vamos dar continuidade. Objetivos da macroeconomia. Os objetivos da macroeconomia são o crescimento da economia, o pleno emprego, a estabilidade de preços e o controle inflacionário. A gente entende por crescimento da economia todo o estudo relacionado ao cálculo do PIB, do Produto Nacional Bruto, de todas as situações relacionadas às taxas de crescimento de um país. Para eu poder administrar minha economia e tentar gerar recursos, gerar emprego e renda, é preciso que eu tenha um crescimento da mesma. Para eu poder dividir e desenvolver, eu preciso primeiro produzir. Então a macroeconomia parte desse princípio. Inicialmente, analisar as porcentagens e as formas de crescimento de cada economia, seja ela regional, nacional ou internacional, certo? Do ponto de vista do pleno emprego, a macroeconomia traz para a gente o estudo sobre a capacidade que o país tem ou a região tem em utilizar os seus recursos, sejam eles naturais, sejam eles força de trabalho, sejam eles máquinas, equipamentos ou próprio capital, certo? Quando eu digo que os recursos estão em pleno emprego, do ponto de vista econômico, eu estou querendo dizer que tudo que aquele país tem em termos de recursos e fatores de produção estão sendo utilizados. Isso aí é algo utópico, né? É pouco provável que se consiga utilizar todos os recursos de um país. No entanto, os países que utilizam de forma sustentável e inteligente os seus recursos, eles têm tendência a estar acima em termos de crescimento econômico. O próximo item é a estabilidade de preços. A macroeconomia também estuda as negociações e a formação de preço dentro de uma economia, trabalhando também taxa de juros, trabalhando as balanças comerciais. Vamos estudar também o mercado do ponto de vista das ações, commodities, entre outras situações. Esse item da macroeconomia está mais ligado à questão monetária em si, à questão de círculo de capital. E por último, não menos importante,
o controle inflacionário. Esses 4 itens que estamos trabalhando, eles são resumidos. Alguns autores colocam outros objetivos da economia, mas se você for pesquisar, todos eles caem dentro desses aqui, certo? E o controle inflacionário está ligado à parte da economia que estuda o que está caindo sobre o cidadão, a questão monetária e de capital dentro da economia. O que é a inflação? A inflação é o aumento dos preços e a diminuição da capacidade de compra. Vamos supor que eu faço uma feira com R$100 em determinado mês, certo? Se eu no outro mês precisar de 150 para fazer a mesma feira, eu tenho aí inflação, certo? Quando os preços, de modo geral, aumentam e a capacidade de produção das pessoas, o dinheiro, diminui, eu tenho aí inflação. Mas por que a macroeconomia estuda isso? Porque a inflação, ela corrói todos os investimentos econômicos. Ela é uma grande vilã em relação ao crescimento econômico, porque você não consegue estabilizar e manter seu capital girando como deveria ser. Por isso que a macroeconomia estuda. Dando continuidade, nós temos a estrutura da macroeconomia. A estrutura, ela traz o estudo sobre 5 grandes mercados. O mercado de bens e serviços, que determina o nível de produção agregada, bem como o nível de preços, está ligado à produção em si, que puxa da microeconomia. O mercado de trabalho, que admite a existência de um tipo de mão de obra independente de características, determinando a taxa de salários e o nível de emprego. Não adianta a gente ter uma economia forte, em crescimento, com muita produção, gerando muito capital, se eu não consigo distribuir socialmente isso. E essa distribuição só se dá através da geração de emprego do ponto de vista econômico. Então a macroeconomia também estuda isso. Como é que está o mercado de trabalho? Como é que eu faço para absorver a mão de obra existente em determinada região? O próximo item, dentro desse contexto, é o mercado monetário. Analisa a demanda da moeda e a oferta da mesma pelo Banco Central e determina a taxa de juros. Essa parte está ligada ao ciclo de capital e a parte de compras e vendas de ações, de commodities, como eu falei antes. Teremos posteriormente esse estudo do ponto de vista do mercado de títulos, mercado de capitais, certo? Isso aí estão sendo os próximos capítulos. Mercado de títulos, como eu falei, analisa os agentes econômicos superavitários que possuem um nível de gastos superior à sua renda e deficitários que possuem gastos inferiores à sua renda. Nesse caso, a macroeconomia relaciona a questão de venda de títulos de débitos como um todo, certo? Esse mercado, ele é bastante complicado de se estudar, no entanto, ele faz parte da macroeconomia, porque a soma de todos os débitos e tudo que você tem de lucro, ele entra na economia e é estudado como um todo. Dando continuidade, último item, mercado de divisas. Depende das exportações e de entradas de capitais financeiros, determinada pelo volume de importações e saída do mesmo. O mercado de divisas, ele traz para a gente, certo? As situações de balança comercial, de importação e exportações entre os países, que nós estudaremos na próxima aula. Toda vez que um país consegue vender mais do que comprar, ele tem lucro, que a gente chama de superávit. Quando um país compra mais do que vende, ele tem um débito, ele passa a dever, que a gente chama de déficit. Então, essa troca de moeda, de compras e vendas entre os países, é o que faz o desenvolvimento da economia, certo? No entanto, para a gente continuar os nossos conceitos de macroeconomia, nós vamos voltar um pouquinho, e iremos fazer um breve resumo da aula anterior.
Vocês estudaram na aula anterior os conceitos relacionados a capitalismo e a socialismo, que são os sistemas de produção existentes no mundo, certo? Lógico que a maioria dos países mundiais, eles são capitalistas. No entanto, ainda existem alguns países socialistas. No entanto, os países socialistas existentes ainda no mundo são realmente icônicos, né, para a gente ter como referência, como a China, que apesar de ter uma certa abertura econômica, ele ainda é considerado socialista, uma vez que ele centraliza toda a administração das províncias dentro do governo central, certo? Ele é vamos supor que ele seja um socialismo mais híbrido, né? Que ainda possibilita a abertura econômica para a parte do capitalismo. Mas temos, por exemplo, Cuba e Coreia do Norte, Laos, Vietnã, que são países puramente socialistas ainda nos moldes da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então eles são referência para o nosso estudo, mas quais são as grandes diferenças em si do capitalismo e socialismo? Vamos fazer um breve resumo, uma vez que vocês já estudaram isso no vídeo anterior, e os próximos slides nós vamos, de forma resumida, trazer essas grandes diferenças. Está aqui, ó. Diferenças entre capitalismo e socialismo. Nós temos desse lado aqui as características do capitalismo, desse lado a diferença do socialismo, certo? Tá pegando direito? Então, ó, em relação aos objetivos. O objetivo do capitalismo, ao geral, é reproduzir capital. Produzir e reproduzir capital, certo? Já o socialismo, teoricamente, o objetivo é o bem-estar social. Aqui se preocupa mais em produção em si e geração de riqueza. Aqui, teoricamente, se preocupa mais com a estrutura social e o bem-estar social da população. Em relação à propriedade, o capitalismo, as propriedades são, de modo geral, privadas, livre iniciativa. Já o socialismo, todas ou praticamente todas as propriedades são estatais, ou seja, são do Estado. É do próprio governo as propriedades, terras, máquinas, parte dos veículos, indústrias, áreas agrícolas, são todas pertencentes ao governo central. A economia do capitalismo, que a gente chama de economia de mercado, onde se prioriza a lei da oferta e demanda. Dentro da economia capitalista, certo? A lei da oferta e demanda que predomina, e toda a administração e todas as características dentro do mercado estão relacionadas à oferta de produtos e à demanda de novos compradores. E, como diria Adam Smith, né, existe uma mão invisível que simplesmente regula esse mercado, de um lado com as ofertas, do outro lado não há demanda, certo? Já o socialismo tem um raciocínio totalmente oposto. A economia ela é planificada. O que é a economia planificada? Não existe o pensamento exclusivo da lei da oferta e demanda. A lei da oferta e demanda continua funcionando, só que por outro prisma, certo? Dentro da economia planificada, o governo produz todos os bens e serviços e garante à população a sua parte das situações sociais, como educação, saúde, moradia, vestuário, emprego, segurança, certo? Mas todas as iniciativas e todas as pessoas trabalham para o governo na economia planificada. Em relação à sociedade, no capitalismo, a sociedade é dividida em classes, as benditas classes sociais, onde tem os ricos, a classe média, os pobres e os miseráveis, certo? Dentro da economia do socialismo, teoricamente, né, lembrando que isso tudo é do ponto de vista teórico, a sociedade é sem classes. Não existe uma classe privilegiada, uma vez que a economia ela é planificada. Todo mundo fica no mesmo nível, como um plano, certo? No capitalismo, do ponto de vista político, nós temos o pluripartidarismo, existem vários partidos políticos, como é o caso do Brasil. Já na estrutura socialista nós temos o monopartidarismo,
que só existe o Partido Comunista dentro desse processo, certo? Essas características nos levam àquele eterno dilema desde a década de 60 com a Guerra Fria. Qual é o melhor sistema para se gerir uma sociedade? Certo? A gente vê a preponderância hoje do capitalismo, no entanto, o socialismo jamais foi esquecido, uma vez que alguns países, mesmo sendo capitalistas, ainda têm pensamentos de preocupação com o bem-estar social, como a França, por exemplo, alguns países europeus, como a Suíça, a Suécia, a Finlândia, certo? Então, a estrutura de governo que ajusta todos os bens e toda a produção, ela não é totalmente esquecida nesses países. Já em alguns países, praticamente tudo que se produz é colocado na mão do particular, como os Estados Unidos, a Inglaterra, certo? O Japão. Então, esse grande dilema do que é a melhor forma de se gerir uma economia, certo? Ela traz para a gente uma situação que depende do lobby, né? E depende da propaganda dos dois lados. Que todos os dois lados têm coisas boas e coisas ruins, como a gente vai ver mais na frente. Coisas ruins, perdão. Como nós iremos ver mais na frente. Só que a grande questão é, dentro do sistema capitalista, você tem, entre aspas, né, teoricamente, liberdade de expressão, liberdade de voto, de pensamento. No entanto, não garante que você tenha o mínimo básico para sobreviver. Nós temos pessoas aí com liberdades diversas, entre aspas, né? Mas que estão debaixo de pontes, estão desempregadas, estão na miséria. Então, é muito relativa essa liberdade em si. No entanto, o sistema socialista, para poder manter a planificação, manter todos iguais em termos de produção, é necessário que exista uma certa ditadura. É necessário que você tenha as pessoas trabalhando de forma padronizada e dentro de um contexto onde não se pode ter tantas liberdades, certo? Pelo menos na teoria. Só que, do ponto de vista teórico, você está dentro de uma ditadura no socialismo, teoricamente você abre mão de parte da sua liberdade, no entanto, você tem garantido saúde, educação, lazer, segurança, emprego, entre outras situações, certo? Vamos reforçar isso nos próximos slides. Mais uma comparação, capitalismo-socialismo. Sociedade no capitalismo, sociedade em classes sociais, burguesia e assalariados, os donos do capital e as pessoas que trabalham para eles, os trabalhadores. Socialismo, sociedade igualitária, sem divisão de classe e dominada pelos altos funcionários do governo. Isso já é um tipo de contrariedade, né? Está entrando em situação diferente do que prega, porque a sociedade do socialismo ela é dominada pelos altos funcionários do governo. Então, se eu tenho uma sociedade que é dominada pelos funcionários do governo, então existe classe social. Apesar de pregar que não existe, isso aqui é um tipo de classe social que está por baixo dos panos, vamos dizer assim, está implícita. Uma vez que esses funcionários do governo têm mais regalias que o restante do povo. A economia do capitalismo é de mercado, comandada pelas empresas particulares, que a gente chama de privatização da economia. Já a economia socialista ela é planificada, centralizada, dominada por empresas públicas, que a gente chama de estatização da economia. Quando eu quero privatizar algo, eu estou querendo dizer que eu quero vender algo que é público para o particular. Quando eu quero estatizar algo, quer dizer que eu quero pegar algo que é do particular, eu quero transformar público, como o que aconteceu na Revolução Comunista na Rússia, para se transformar na União Soviética, onde todas as empresas e áreas particulares passaram a ser públicas, certo? A propriedade, ênfase na propriedade privada dos meios de produção, indústrias, terra, etc. Propriedade no meio socialista, ênfase na propriedade coletiva do meio de produção. Aqui existe um dono dos meios de produção, o particular, quem compra, e no socialismo todo meio de produção ele é do governo e teoricamente é também de toda a população. Dá uma pausa aí, vê o que é que nós queremos. Esse trabalho de revisão e comparação entre os sistemas socialistas e capitalistas, nós temos aqui também um gráfico
trazendo as vantagens e desvantagens de ambos, certo? Aqui azulzinha nós temos o capitalismo, onde tem como grandes vantagens a capacidade de escolha do consumidor, certo? O consumidor, nesse caso, ele consegue escolher os seus produtos, consegue escolher os seus empregos, consegue escolher o que acha melhor para consumir dentro dessa circunstância. Agora, lógico, desde que tenha capital para isso, né? Segundo lugar, eficiência econômica. Se consegue produzir muito mais dentro do sistema capitalista. Também se consegue um desenvolvimento muito grande em termos de tecnologias. Desenvolve muita tecnologia, uma vez que o livre mercado, a concorrência entre as empresas, possibilita que as empresas investam em tecnologia para poder vencer o mercado. Nós temos como ponto positivo também o crescimento e a expansão econômica. Dentro do capitalismo você pode aumentar suas filiais e, consequentemente, aumentar sua influência do seu país dentro de outros países, criando as famosas multinacionais. No entanto, tem como desvantagem os monopólios de poder. Nós estudamos em aulas anteriores, né, os monopólios ocorrem quando apenas uma empresa mono tem todas as vendas de determinado produto. Isso é terrível para a economia, uma vez que o preço aumenta, já que ele está sozinho. Isso é o lado ruim do capitalismo. Toda essa estrutura muitas vezes gera desigualdade. Se você não tiver todo esse crescimento transformado em divisão de renda, o país que escolhe pelo capitalismo, ele gera a desigualdade. Desigualdade social, que é o grande dilema, o grande problema do sistema capitalista, é exatamente esse. Como se prioriza o livre mercado e o acúmulo de capital, quem tem acesso ao capital fica numa porcentagem da sociedade muito menor. No entanto, a porcentagem muito maior são os assalariados, e quem não tem condições de arranjar emprego fica numa situação totalmente atípica, fica totalmente como algo que não é considerado dentro desse sistema. Nós temos milhões de miseráveis no Brasil e no mundo chega a bilhões. Isso gera também, lógico, a recessão, o desemprego é uma causa da desigualdade social. Ela é causa e consequência da desigualdade social, a recessão e desemprego. Aqui é necessário que a pessoa esteja no alto grau de capacitação para poder entrar no mercado de trabalho, porque tudo é concorrência. E a concorrência é também em relação aos empregos, certo? Então, vocês estão fazendo curso técnico de administração exatamente para isso, para conseguir sair na frente da vantagem competitiva dentro dessa situação de luta, uma verdadeira luta pelos empregos. Do lado socialista, nós temos vantagens. As necessidades humanas são atendidas, como saúde, educação, moradia, saneamento, lógico, sem grandes mordomias, que é impossível eu, dentro de um país, construir uma casa com piscina para cada pessoa. Isso é impossível. No entanto, a base para você viver de forma digna, ele é conquistada dentro do sistema socialista. Mobilização de mercadorias, isso é algo positivo também. Mais igualdade social, muito positivo, porque a economia planificada, ninguém tem muito, não existem os grandes ricos, no entanto, não existem os grandes pobres, ou a grande pobreza. As pessoas têm um nível de riqueza, de geração de renda, mais ou menos equitativo, igualitário. Desvantagens, falha histórica, né? Infelizmente, o maior sistema socialista do mundo, ele falhou, não alcançou seu objetivo, que foi a União Soviética. Custa caro para manter uma estrutura socialista, onde toda a produção é do governo e todo mundo é funcionário do governo, necessita de muito capital. E se você não tiver parceiros no mundo todo para conseguir a matéria-prima e a tecnologia, isso vai chegar ao caos total, que foi o que aconteceu com a União Soviética. Foi o que ocorreu com a União Soviética. Ela começou a perder parceiros comerciais e começou a ficar sem matéria-prima para manter a máquina pública. Certo? Por último, menor inovação e crescimento. Como não existe a concorrência entre as empresas para a geração de tecnologia, todas as empresas são no governo, existe também, em consequência disso, a
a minimização do crescimento tecnológico. Então tem menos inovação dentro desse sistema, certo? Para a gente finalizar a aula de hoje, para finalizar o nosso trabalho de hoje, nós iremos fazer um breve resumo da pesquisa que vocês fizeram das principais teorias econômicas. É muito importante entender as teorias econômicas para a gente entender também os processos macroeconômicos, porque o processo em si, ele vem de um planejamento anterior que é dentro da teoria que nós vamos estudar agora, certo? A primeira das escolas ou teorias econômicas é o liberalismo, que tem como principal expoente o econômico Adam Smith, que é chamado também de pai do capitalismo. O liberalismo de Adam Smith, ele tem algumas características básicas, certo? Primeiro delas, a lei da concorrência. Comércio permite a acumulação de capital. Dentro do liberalismo econômico, você pode acumular o capital que for, desde que seja lícito. Uma pessoa pode ter 1 trilhão de patrimônio, desde que isso venha de forma lícita, certo? E a concorrência é o que faz o mercado funcionar. É o que ele chama de lei da oferta e demanda, o tempo todo agindo sobre a estrutura do mercado. Como eu falei, o próximo é a lei da oferta e demanda, que as necessidades da população determina os preços, certo? Através do liberalismo econômico, não é para ter intervenção do governo, e a própria necessidade de compra e renda da população gera o que vai ser demandado. As empresas irão se adaptar para fornecer o que a população necessita, e dentro dessa questão existiria o equilíbrio econômico, uma vez que a oferta e demanda ia gerar produtos, mas para gerar esses produtos, alguém teria que produzir. Então, na produção desses determinados bens, certo? As pessoas gerariam emprego, geraria renda, e ele iria consumir os bens que estão sendo ofertados dentro do mercado. Principal característica, não intervenção do Estado na economia. Laissez-faire, tá? Isso é uma expressão francesa que quer dizer, a grosso modo, deixe fazer, deixe passar. Do ponto de vista da liberalismo econômico, o governo não deve interferir de forma alguma dentro da economia. Que a própria economia, ela se modifica, ela mesmo consegue se administrar através do que a gente chama de mão invisível, certo? Os próximos itens são liberdades individuais e direito da propriedade privada. O egoísmo dos individuais conduzem o bem coletivo. Uma mão invisível regula o funcionamento da economia e do mercado. O Estado, cabe ao Estado apenas garantir a ordem e a segurança. Isso quer dizer, na prática, pessoal, que o liberalismo econômico, liberar, deixar acontecer. O Estado não pode interferir dentro da economia. Cabe ao Estado apenas garantir a segurança das situações em relação às questões públicas. Comandar as polícias, o exército, certo? E guardar as fronteiras. O restante, tudo teria que ser por base da lei da oferta e demanda e da concorrência entre as empresas, certo? No entanto, outras teorias chegaram para desfazer ou contradizer o liberalismo econômico, que é o que ele chama de keynesianismo. O contexto histórico, gente, do keynesianismo, aliás, vou fazer uma breve leitura para poder chegar aqui. O keynesianismo, também chamado de escola ou teoria keynesiana, é uma doutrina política econômica oposta ao liberalismo. Nesta doutrina, o Estado tem um papel preponderante na organização de um país. Percebam, enquanto o liberalismo econômico dizia que o Estado não devia se meter de jeito nenhum, o keynesianismo já diz o oposto. O Estado tem um papel preponderante na organização de um país. Por quê? Porque o keynesianismo, ele defende também a ideia do Estado de oferecer benefícios sociais aos trabalhadores, como, por exemplo, seguro-saúde, seguro-desemprego, salário mínimo, entre outros. Então, por que o keynesianismo é tão oposto ao liberalismo econômico? O keynesianismo, gente, tem um contexto histórico. A crise
de 1929 nos Estados Unidos. Vocês sabem que essa crise ocorreu por superprodução. O que é superprodução? O país ofertou muito mais do que poderia demandar. Ofertou muito mais produtos do que as pessoas poderiam consumir. Resultado disso, os bens e serviços ficaram estocados, parados, no caso dos serviços, e todo mundo teve prejuízo porque não conseguiu vender. Produziu-se demais, não tinha um nível de emprego suficiente, as pessoas não tinham renda dentro desses empregos suficientes. A própria questão do mercado em si não conseguia absorver, uma vez que o Estado não participava em absolutamente nada na questão do mercado. Então, eles tiveram essa grave crise econômica. O que foi que Keynes pensou nesse sentido? Que a economia deve sim ter a concorrência. No entanto, o Estado tem que garantir o mínimo social para a população, de modo que ela consiga consumir. Não adianta eu ter uma fábrica produzindo milhões de itens se as pessoas não conseguem comprar. Então, para Keynes, era necessário sim a intervenção do governo. O governo ia regular a economia, mas não como um socialismo, não como um comunismo, mas sim como um agente para garantir que as pessoas tenham emprego para poder consumir os produtos. Certo? Mais na frente, nós tivemos o renascimento do liberalismo, que é o que ocorre nesse momento no mundo. É o chamado neoliberalismo, novo liberalismo. Quais foram os princípios do neoliberalismo? Novamente, não intervenção do Estado na economia e redução de sua interferência no mercado de trabalho. Certo? Estado mínimo, deixar isso por último. A abertura da economia às multinacionais. Abertura do Estado às multinacionais, fim do potencialismo econômico, desburocratização estatal, defesa dos princípios econômicos capitalistas. E por último, o marxismo. No âmbito da economia, o marxismo é a base do socialismo. Marx dizia que a economia deveria ser totalmente planificada, deveria ser totalmente organizada, de modo que garantisse o bem-estar social, certo? Dentro desse bem-estar social, segundo Marx, todo mundo iria trabalhar para o governo e o governo garantia a todos, sem distinção, saúde, educação, entre outros. Isso aconteceu na União Soviética, em alguns países, como nós vimos, notoriamente hoje, de forma bastante límpida, né? Nós temos Cuba, Coreia do Norte, entre outros países que conseguiram manter até hoje esse sistema de governo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Para a tarefa da semana que vem, quero que vocês façam um resumo para a gente garantir que vocês fixaram o conteúdo. Me entreguem na próxima aula um resumo, façam um resumo de pelo menos 20 linhas. Ok? Tudo de bom, boa tarde a todos.